Ele lhes disse então: Meu pai está trabalhando até agora, e eu estou trabalhando. É por isso que os judeus procuravam ainda mais matá-lo, porque ele não somente violava o sábado, mas também chamava Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Em vista disso, Jesus lhes disse: Digo-lhes com toda certeza, o Filho não pode fazer nenhuma única coisa de sua própria iniciativa, mas somente o que ele vê o Pai fazer, pois as coisas que ele faz, o Filho também faz da mesma maneira, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vocês fiquem maravilhados. Pois, assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também, o Filho dá vida a quem ele quer. Pois o Pai não julga a ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai, que o enviou. Digo-lhes com toda certeza, quem ouve as minhas palavras e acredita naquele que me enviou tem vida eterna, e não será julgado, mas passou da morte para a vida. Digo-lhes com toda certeza, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que tiverem dado atenção viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim concedeu também ao Filho ter vida em si mesmo, e deu a ele autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão, os que fizeram coisas boas, para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins, para uma ressurreição de julgamento. Não posso fazer nenhuma única coisa de minha própria iniciativa. Assim como ouço, eu julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se apenas eu der testemunho de mim, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vocês enviaram homens a João, e ele deu testemunho da verdade. No entanto, não aceito o testemunho de um homem, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Aquele homem era uma lâmpada acesa e brilhante, e por pouco tempo vocês estavam dispostos a se alegrar muito na sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as próprias obras que o meu Pai me designou para realizar, as obras que eu faço, dão testemunho de que o Pai me enviou, e o próprio Pai, que me enviou, deu testemunho de mim. Vocês jamais ouviram a voz dele nem viram a sua forma, e a palavra dele não reside em vocês, porque vocês não acreditam naquele que ele enviou. Vocês pesquisam as Escrituras porque pensam que terão vida eterna por meio delas, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para que possam ter vida. Não aceito glória de homens, mas eu bem sei que vocês não têm dentro de si o amor de Deus. Vim em nome do meu Pai, mas vocês não me receberam. Se outro viesse no seu próprio nome, vocês o receberiam. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, e não procuram a glória que vem do único Deus? Não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Há alguém que os acusa, Moisés, em quem vocês depositaram a sua esperança. De fato, se acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas, se vocês não acreditam nos escritos dele, como acreditarão no que eu digo? Passar da morte para a vida. A respeito disto, lemos, em Hebreus 11:35. Mulheres receberam os seus mortos pela ressurreição. Então, em questão de 2 anos depois de Jesus falar as palavras em João 5:19 ao 24, veio o tempo para Deus levantar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, dentre os mortos, no 16º dia do mês judaico lunar de Nisan, do ano 33 de nossa era comum. Por esta ressurreição, Deus fez seu Filho, Jesus Cristo, viver para todos sempre no céu, revestindo de imortalidade e incorruptibilidade, qual Filho espiritual de Deus. Foi então que Deus deu o poder vitalizador a seu Filho, de modo que ele pudesse fazer reviver todos os que ele desejasse fazer reviver, abrindo assim o caminho para que vivessem para sempre na vindoura ordem de coisas justas de Deus. Dessa maneira, o Filho imitaria ao seu Pai Celestial por fazer todas as coisas que o Pai lhe mostra que devem ser feitas a favor da humanidade falecida. Estas obras futuras do Filho de Deus serão maiores do que as que fez quando estava na terra, maiores do que quando curou ao homem que estivera doente já por 38 anos. É por isso que Deus, o Pai Celestial, o designou para ser juiz. O emitente é maior do que o emissário. O próprio Jesus disse isso. João 13:16. Deus, o maior, enviou o Filho,
o menor, razão pela qual Jesus também disse: o Pai é maior do que eu. João 14:28. O Pai, o maior, designou ao Filho, o menor, para ser juiz, consignando todo o juízo a respeito da humanidade ao Filho, que morreu sacrificialmente a favor dela. Se nós, criaturas humanas, respeitarmos o poder do Pai de designar, devemos honrar aquele a quem ele designa qual juiz. Assim como devemos honrar a Deus o Pai, que é o juiz de todos, assim devemos honrar ao Filho, a quem ele designa para julgar a humanidade. Certamente, se não honrarmos ao Filho, como o juiz designado por Deus, não honramos a Deus, o Pai, que revestiu seu Filho de poder judicial. Não podemos pretender honrar a Deus, o Pai, e, ao mesmo tempo, ignorar, de direito, o Filho como sendo juiz. Nossa vida eterna depende de assim honrarmos ao Filho como juiz, da mesma forma como honramos ao celestial Pai que o enviou. Hoje em dia, por meio do relato escrito de João, na Bíblia Sagrada, ouvimos as palavras de Jesus neste respeito. Se, depois de as ouvirmos, fizermos como Jesus disse, a saber, crermos naquele que me enviou, obteremos a vida eterna. Esta vida, nós a gozaremos na prometida justa ordem de coisas de Deus, sob o seu reino. Pergunta 1. Quem se opôs a Jesus ao interpretar suas afirmações como blasfêmia em João 5:17-47? A. Multidão. B. Líderes religiosos. C. Discípulos. Meu pai está trabalhando até agora, e eu estou trabalhando. É por isso que os judeus procuravam ainda mais matá-lo, porque ele não somente violava o sábado, mas também chamava a Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pergunta 2. Qual é um dos testemunhos mencionados por Jesus em favor de sua identidade divina em João 5:17-47? A. Testemunho de Enoque. B. Testemunho de Abraão. C. Testemunho de João Batista. Vocês enviaram homens a João, e ele deu testemunho da verdade. No entanto, não aceito o testemunho de um homem. Mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Aquele homem era uma lâmpada acesa e brilhante. E por pouco tempo vocês estavam dispostos a se alegrar muito na sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. Porque as próprias obras que o meu Pai me designou para realizar, as obras que eu faço, dão testemunho de que o Pai me enviou. E o próprio Pai, que me enviou, deu testemunho de mim. Vocês jamais ouviram a voz dele nem viram a sua forma. Pergunta 3. O que Jesus destaca como a razão pela qual os líderes religiosos não o aceitam em João 5:17-47? A. Falta de poder milagroso. B. Falta de conhecimento das Escrituras. C. Falta de amor por Deus. Vocês pesquisam as Escrituras porque pensam que terão vida eterna por meio delas. E são elas mesmas que dão testemunho de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para que possam ter vida. Não aceito glória de homens, mas eu bem sei que vocês não têm dentro de si o amor de Deus.